Esta é uma história ficcionalizada inspirada em registros e tradições sobre Barnabé, também chamado José, o levita de Chipre que a tradição lembra como filho da consolação. Vamos voltar ao século I, entre os muros do Mediterrâneo romano, onde riqueza e pobreza se cruzam e um destino de generosidade nasce em silêncio. Respire fundo e venha conhecer o menino que cresceu para encorajar o mundo. Numa noite de verão, sob um céu crivado de estrelas, nasceu José, que mais tarde seria chamado Barnabé. Sua mãe o segurou com mãos trêmulas em uma casa de pedra perfumada a azeite e incenso. O pai, um homem de posição entre os levitas locais, impôs ao menino os primeiros nomes e rezas. Desde o primeiro choro havia algo diferente. Olhos que pareciam observar as dores alheias com curiosidade. O nome José era comum, mas a comunidade logo o apodou Barnabé, filho da consolação, porque as mulheres idosas da vila notaram como o bebê parecia acalmar o choro dos vulneráveis. Seu batizamento não foi apenas ritual, foi promessa silenciosa. Na casa, ao redor da mesa, se ouviam histórias sussurradas sobre justiça, ofício levítico e um futuro que ainda ninguém poderia prever. Crescer em uma família abastada deu a Barnabé privilégios. Pão branco, roupas bem cortadas, livros de escrita. Mas também lhe deu contato cotidiano com o contraste. Servos, pescadores e viúvas que vinham à casa para pedir ajuda. Desde pequeno, ele observava, e não era indiferente. Enquanto os colegas julgavam, ele compartilhava o que tinha. A bondade aflorou como um reflexo, não uma decisão calculada. O pai, homem de tradição levítica, contratou instrutores para ensinar José as escrituras e as orações. Ele aprendeu salmos e leis. Aprendeu também que justiça exige gesto. Na sinagoga local, via os ritos e imitava, em segredo, as músicas antigas. A educação fortaleceu sua fé, mas não o separou das ruas. Depois das lições, ele corria pelas praças até o entardecer, entre crianças pobres que o tratavam sem fúria, apenas estranhamento. Uma viúva bateu à porta uma manhã, aflita, porque o imposto romano a levaria à penúria. O pai ouviu, ponderou, mas foi um menino que puxou a bolsa de moedas do armário e entregou ao visitante. O pai sorriu, com orgulho e inquietude. Não era apenas dinheiro. Era um primeiro gesto público que mostrava quem Barnabé se tornaria. Alguém que preferia partilhar o próprio conforto com os necessitados. As brincadeiras com os filhos dos mercadores continuaram, mas surgiam sombras. Alguns rapazes, acostumados a privilégios, não gostavam de ver o menino que dava o próprio alimento. Chamavam-no de ingênuo. Outros começaram pequenos abusos, esconder sandálias, empurrões. Barnabé aprendeu cedo que a bondade pode despertar ressentimento. Aprendeu também a perdoar, não por fraqueza, mas por força do seu caráter. Sem cerimônia, Barnabé fazia amizade com meninos que dormiam nas docas, cuidava dos doentes no vilarejo e aprendia com as avós curandeiras. Essas amizades moldaram sua visão. Ricos e pobres partilhavam a mesma dignidade. Ao presenciar injustiças, um cobrador romano sendo rude, um fazendeiro expulsando trabalhadores, algo ardia nele. Aquilo não era mera compaixão. Era um chamado quase silencioso. Quando tinha 14 anos, um incidente marcou o seu crescimento. Um amigo rico o acusou de ter quebrado um vaso de barro de alto valor. O castigo foi severo e público. Barnabé poderia ter revidado, mas a sua resposta foi calma, limpou os cacos, pediu perdão em seu nome e do amigo detentor do vaso. Mais que inocência, demonstrou responsabilidade e habilidade para acalmar corações revoltados. Ao crescer, Barnabé conheceu Miriam, filha de um mercador que negociava com Alexandria. Entre as barracas e as festas de colheita, eles riram e conversaram.
Miriam era inteligente, livre de espírito e despertou um amor que o menino jamais havia sentido. Mas havia um conflito. Ela não compartilhava a mesma intensidade espiritual que ele acreditava ser seu caminho. Ali nascia uma escolha que marcaria sua vida. Barnabé passou noites em oração, questionando o que era mais santo, seguir um amor humano ou seguir o chamado que sentia no peito. Em sonhos, via rostos de pobres sendo consolados, via sinagogas cheias e uma voz que dizia que a vida é medida pelo que damos. Não era ódio pelo amor, mas a convicção de que existia algo maior que o desejo pessoal. Decidiu, com dor e paz, priorizar o chamado espiritual. Miriam recebeu a notícia com tristeza. Eles trocaram palavras suaves, houve lágrimas e compreensão mútua. Ela seguiu outros rumos, ele seguiu a estrada da caridade. Essa decisão não foi retrato de frieza, mas de fidelidade àquilo que Barnabé acreditava que Deus lhe havia encomendado. Ser sinal de consolo para pequenos e grandes. A escolha solidificou sua reputação como alguém que amava mais a justiça do que a posse. Ao início da idade adulta, Barnabé começou a administrar uma pequena propriedade familiar, um campo de oliveiras e vinhedos, e também a coordenar as doações que a família fazia à sinagoga. Viu ali uma oportunidade. Se o campo pudesse alimentar mais e sustentar mais, por que guardar? O gesto que viria depois nasceria de noites assim, pensando em ovos e pães que poderiam ser repartidos. Um viajante doente apareceu na estrada empoeirada entre Salamina e a colônia vizinha. Barnabé ordenou que lhe trouxessem água, curativos e o levou para a casa dos pais. Cuidou do homem noite e dia até que melhorou. A notícia se espalhou. O jovem rico que se curvava aos doentes tornava-se cada vez mais conhecido. Mas fama trouxe olhares tortos, inveja de quem só via seus atos como espetáculo. Alguns dos antigos colegas tramaram manobras para manchar sua imagem. Sussurros sobre pródigos gastos, acusações de alimentar agitadores. Barnabé não reagiu com ira, respondeu com ações. Abriu uma pequena escola para meninos pobres, onde se ensinavam leitura e preces. A escola era modesta, mas transformadora. Aos poucos, as calúnias perderam força diante da realidade, vidas sendo mudadas. Com o intuito de estudar mais das Escrituras e de levar mantimentos para os pobres, Barnabé viajou a Jerusalém pela primeira vez. A cidade, com seus muros, ritos e multidões, impressionou. Lá viu comunidades de crentes se formando após eventos que ainda sussurravam num novo fervor religioso. Em Jerusalém, Barnabé tocou corações com relatos do que fazia em Salamina e ouviu pela primeira vez palavras de esperança que o mudariam mais ainda. Na sinagoga bairro, encontrou grupos que falavam de um homem que havia ressuscitado expectativas. Relatos de curas, de comunhão entre os necessitados e de uma fé que dizia que os bens materiais eram a serviço do irmão. Barnabé sentiu que encontrara uma casa espiritual onde o agir e o crer se alinharam. Era o início de uma aliança que o chamaria a dar ainda mais. De volta a Chipre, o peso da decisão amadureceu. O campo que administrava poderia alimentar dezenas durante os anos ruins. Barnabé começou a negociar. Não foi ato impulsivo, foi cálculo com compaixão. Vendeu parte do terreno e, com o preço, criou estoques de comida em recursos para enviar aos necessitados e, posteriormente, para os apelos de Jerusalém. O gesto foi registrado depois como prova de um coração generoso. Quando a oferta chegou a Jerusalém, os apóstolos e líderes ficaram surpresos. A notícia de um jovem cipriota vendendo suas terras para ajudar a comunidade ecoou. Era mais do que filantropia, era solidariedade radical. Barnabé não buscou elogios,
pediu que o nome de Deus fosse preservado nas ações. Para muitos, foi um exemplo vivo do mandamento sobre amar o próximo. A reputação de filho da consolação se consolidou. Peregrinos que iam e vinham de Salamina contavam as ações do jovem que preferira doar terra a guardar honrarias. Em Chipre, porém, nem todos estavam contentes. Alguns o viam como risco para os negócios familiares. Os conflitos com parentes e antigos amigos cresceram, mas Barnabé continuou firme. Sua riqueza tinha sido transformada em serviço. Com as portas da ajuda abertas e a fé crescendo, Barnabé sentiu que a vida exigia ir além. Não só alimentar, mas anunciar esperança. A igreja nascente em Jerusalém enviava mensageiros e ele ouviu falar de comunidades cristãs em Antioquia cheias de gentios convertidos. Foi ali que uma nova missão começaria: unir povos e quebrar barreiras. Barnabé aceitou o desafio, sem pensar em glória pessoal, pensando em cura coletiva. Despedidas foram dolorosas. A mãe fez um lenço bordado com orações. O pai, um pequeno amuleto de bênção. Amigos pobres vieram agradecer. Inimigos lançaram olhares vazios. Ele partiu com provações e esperanças, levando consigo uma pequena caixa com uma porção do campo, prova de que a terra que havia vendido continuava sendo parte de sua missão: nutrir o irmão. Antioquia era cosmopolita. Línguas misturadas, gente de todas as origens, sinagogas e casas de comércio. Lá, Barnabé encontrou uma comunidade vibrante de gentios que abraçavam a fé. Ele passou a ensinar, partilhar e organizar ajuda. Seu nome viajou: homem de Chipre, levita, generoso. Em Antioquia, a missão se transformou em chamado público, e ele em referência para os novos convertidos. Foi em Antioquia que Barnabé ouviu falar de Saulo de Tarso, o perseguidor convertido. Havia rumores antigos que ainda assustavam. Muitos desconfiavam. Barnabé, lembrando sua própria jornada de misericórdia, foi buscar Saulo e apresentá-lo ao grupo. Essa aposta em confiar e reintegrar marcou um dos atos mais decisivos de sua vida: acolher quem era temido e transformá-lo em aliado. Barnabé ensinava com paciência. Sua voz não precisava de argumentos altos. Ele testemunhava com atos. Era carismático, mas humilde. Encorajador, mas firme. Muitos jovens se aproximaram por causa disso. E este papel de incentivador lhe rendeu o respeito entre crentes e não crentes. Era a encarnação do nome que recebeu quando bebê. João, chamado Marcos, era um rapaz que acompanhava Barnabé e que conhecera desde menino. Barnabé via nele potencial e o tomou sobre sua guarda para viagens e aprendizado. Paulo, por outro lado, era mais cauteloso. Essa diferença de visão sobre o jovem João Marcos geraria, mais tarde, uma ruptura dolorosa entre Barnabé e Paulo. Mas, naquele momento, Barnabé escolheu confiar e investir no crescimento do jovem. Os anos tornaram Barnabé mais tranquilo e mais resoluto. Não era homem de celebrações vazias, era homem de presença. Sua fama de bondade era acompanhada de relatos de piedade e justiça. Em festas de aldeia ele continuava a buscar o altar da simplicidade, dividir pão, ouvir problemas, abençoar crianças. Para ele, o reino de Deus era construir pontes onde havia muros. Nem tudo era aclamação. Havia pressões, líderes religiosos desconfiantes, romanos cobrando impostos, comerciantes com interesses feridos. Barnabé tinha de mediar conflitos e, às vezes, pagar um preço pessoal. A compaixão, descobriu ele, nem sempre era confortável. Exigia coragem para enfrentar aparatos constituídos e reconhecer quando a mudança vinha com custo alto. Em Antioquia, ajudou a criar rotas de abastecimento para os pobres, pequenos aposentos de acolhida e círculos de ensino. Havia uma prática crescente. Os bens eram partilhados entre irmãos.
Barnabé coordenou as doações que viriam do campo vendido anos antes, e via nisso não apenas caridade, mas construção de um novo tecido social. Muitos líderes o consultavam pela clareza de seus conselhos. Ele, no entanto, permanecia humilde. A fama não lhe tomava a alma. Em reuniões, falava pouco e ouvia muito. Nos bastidores, consolava os intimidados. Sua autoridade vinha de serviço, não de título. Era esta coerência entre palavra e ação que o tornava reconhecido como Barnabé, o Consolador. A partir de Antioquia, as ondas do chamado missionário cresceram. Barnabé ajudou a organizar a primeira expedição. Recursos, rotas e companheiros. Sentia no peito que o trabalho não era apenas alimentar corpos, mas formar discípulos. Cada viagem era um acerto de compasso entre amor e coragem. Voltar para Salamina trazia doces e amargas lembranças. Alguns vizinhos, hoje mais humildes, vinham agradecer. Outros que o invejaram mantinham rancor. Houve um encontro final, onde um antigo amigo o provocou e questionou suas escolhas. Barnabé respondeu com serenidade e uma proposta: cuidar juntos dos necessitados. A oferta foi recusada, mas a semente havia sido plantada em corações que antes só conheciam dureza. Antes de partir outra vez, cuidou especialmente de João Marcos. Ensinou a ler sinais, a proteger os pobres e a tomar decisões corajosas. Barnabé via em Marcos aquilo que ele precisou ver quando jovem, uma segunda chance. Investir em pessoas era, para ele, mais importante que qualquer riqueza herdada. A mãe, com lágrimas e orgulho, abençoou o filho no corto. Ela sabia dos perigos, mas via que algo maior guiava suas mãos. A bênção materna parecia invocar proteção. Vá e seja consolação onde houver pranto. Essas palavras simples voltariam a ecoar com ele em noites de incerteza. Nas praças das cidades, Barnabé falava de misericórdia e de ações concretas. Não apenas palavras teóricas, mas convites para dividir pão. Pessoas se aproximavam com dúvidas, ele respondia com histórias simples e gestos concretos. Aos poucos, pequenos núcleos de cuidado surgiam, sinais de que a mensagem poderia atravessar classes e fronteiras. As mensagens de igualdade incomodavam alguns poderosos. Em uma cidade, suas reuniões foram proibidas por um magistrado. Barnabé escolheu reorganizar. Encontros em casas, ajuda clandestina aos que precisavam. Aprendeu a contornar resistências sem abandonar coragem. Era equilíbrio entre estratégia e fidelidade. Com o tempo, vitórias surgiram. Uma vila deixou de expulsar trabalhadores, uma viúva recuperou sua casa, crianças aprenderam a ler. Forjar comunidade era um trabalho lento, mas concreto. A cada vitrine de esperança, Barnabé sentia a confirmação de que sua vida correra na direção certa. Antes de encerrar esta parte de sua história, Barnabé recolheu cartas e instruções para os que ficavam. Fez listas de pessoas a cuidar. Indicou Marcos para trabalhos de ensino e deixou aos líderes locais um exemplo prático de administração. Bens ao serviço do povo. Plantou sementes que germinariam muito além de sua própria vida. Na solidão antes do sono, pensava nas vozes do passado. A mãe, o pai, Miriam, os meninos das docas. Todas se misturavam num coro. Amor para dividir. Ele sabia que o caminho ainda traria fraturas, como a futura divergência com Paulo. Mas naquele momento havia apenas a certeza de que cada gesto contava. Era essa a convicção que movia tudo. Essa é a infância e o começo da vida adulta de Barnabé, um homem nascido em privilégios que escolheu o povo, cuja generosidade e coragem deixaram marcas na igreja nascente. Se gostou dessa reimaginação, inscreva-se, curta e compartilhe.